Você já foi movido ou já viu pessoas serem movidas pela lei do mínimo esforço? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Que bom ter a tua presença conosco mais uma vez. Aqui é o Padre Isaac da comunidade Aliança de Misericórdia. Que bom vivermos essa experiência da palavra. Obrigado a vocês que têm compartilhado, têm deixado o seu like e vamos cada vez mais crescer no aprofundamento da palavra. Hoje quero pegar com vocês a palavra que está em Jonas, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Diz assim: A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive é uma cidade muito grande. Era necessário 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de 1 dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Percebe aqui o movimento? Jonas precisaria caminhar 3 dias, porque era uma cidade que para ser atravessada, diz a palavra, precisava de 3 dias. Porém, Jonas caminha apenas 1 dia e pregava, olha, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus e aceitaram fazer jejum e vestir um saco, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive, e ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real. Vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão, não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e das suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar a sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastaram do mau caminho, compadeceu e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer, e não o fez. Palavra do Senhor. Bom, você vê aqui toda essa dinâmica, né? A dinâmica onde muitas vezes nós somos chamados a fazer algo, a gente faz pela metade. Quantas vezes ali no teu trabalho você fez corpo mole, ou você pediu alguma coisa a uma pessoa e aquela pessoa, em vez de fazer a coisa por completo, deixou mais ou menos. É como ver a louça que está suja e aí só junta a louça, mas não lava, não enxágua, não vai lá e seca e não guarda, né? Fica na metade do processo. Às vezes a gente percebe que tem que fazer alguma coisa, tem que realmente colocar em ordem aquela louça, mas nós fazemos as coisas pela metade. Chega outra pessoa e vê aquilo, fica chateada, fica triste, fica muitas vezes nervosa com a situação de alguém que deixou as coisas pela metade. Como é difícil encontrarmos situações onde as coisas estão feitas pela metade. A consequência daquilo geralmente é grave. É grave por quê? Porque provoca rancor, provoca raiva, impaciência no outro e muitas vezes julgamento, mas porque nós deixamos as coisas pela metade. Jonas deve ter tido uma mentalidade para não percorrer as 3 cidades, tipo, não adianta, para que eu vou fazer isso? Já que eu tenho que fazer, vou fazer, mas não vai adiantar nada. Quantas vezes esta mentalidade entrou aí dentro do teu coração que não adianta? Para que eu vou me esforçar? Nada muda. Jonas provavelmente pensava essas coisas, fez o serviço 1/3 do que seria para fazer, nem a metade ele fez, mas uma coisa acontece. Deus, ele é fabuloso. Ele olha para essas coisas e apesar de tudo isso, ele continua a agir e é capaz de agir no nosso pouco. É como se dissesse para cada um de nós: às vezes a gente precisa fazer muitas coisas ainda por Ele, mas faça, mesmo que fosse pequeno, mesmo que não seja o ciclo inteiro, porque Deus irá completar a obra. E agora eu estou dirigindo essa palavra para você
que sabem que tem que fazer muitas coisas com aqueles irmãos de rua, tem muitas coisas para fazer dentro de uma penitenciária, tem muitas coisas para fazer na educação das crianças, você tem muitas coisas para fazer no seu trabalho e assim por diante, mas não é possível. Não por sua preguiça, não por essa mentalidade, mas agora porque não é possível. E aí você vai perceber que Deus vai completando. Deus faz isso com Jonas, que propositalmente faz as coisas pela metade. Levado pelas suas crenças interiores, faz as coisas pela metade. Deus vai lá e realiza. Por quê? Porque muito mais do que a capacidade do pregador, muito mais do que a força dele, está Deus que encontra corações abertos. E Nínive teve essa radicalidade de encontrar corações abertos. Muitas vezes eu vou pregar para pessoas em diferente realidade e você percebe que a força da palavra ela é inteiramente diferente de acordo com os corações que escutam. Muitas vezes aquela mesma palavra tem efeitos muito profundos em um lugar, não só de uma pessoa que está naquele lugar, mas em várias pessoas, e em outro lugar não causa nada, porque depende como a pessoa acolhe, como escuta. Por isso que o Senhor depois vai chamar a atenção, porque os ninivitas se converteram por causa da pregação de Jonas. E ele vai dizer, e eis aqui quem é maior que Jonas. Pensamos um pouquinho naquilo que são as dinâmicas que levam às nossas crenças interiores, que nos paralisam e que muitas vezes não nos faz terminar aquilo que são os ciclos da nossa vida, os ciclos de trabalho, ciclos de relacionamento, e nós precisamos perceber tudo isso. De um outro lado, saiba que quando você não consegue fazer tudo o que deveria fazer, não por negligência, mas realmente porque você não tem toda essa capacidade, porque você tem algumas limitações, saiba que Deus vai muito além. Terceiro ponto é que olha para dentro de si e perceba como você está escutando, porque a escuta é fundamental e ela é mais importante do que a força daquele que prega. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.